Olá amigos, tudo bem? Hoje trago um vídeo assim gravado. Ou muito rapidamente porque está aparecendo uma nota por todos os lados que aparentemente o caso Jim Hackman foi resolvido. Vocês sabem que passamos a semana inteira com este caso. Primeiro lançamos um vídeo no dia em que depois viemos para este canal e começamos a falar mais além da carreira de Jim Hackman. Do mistério da morte estranha que este ator de 96 anos teve, que muitos se lembrarão dele por ser Lex Luthor nos filmes do Superman de Christopher Reeve. Outros o terão visto em The Frame Connection, outros o terão visto em The Unforgiven, ou comédias como a dos Tenenbaum. Mas chegando aos 2000, enfim, fez um monte de filmes. Este ator, que estava aposentado nos últimos anos, estava completamente afastado de Hollywood há aproximadamente 20 anos. Ele não era visto em público, de fato estava muito diferente de como o lembrávamos fisicamente de seus filmes. Ele tinha 96 anos e havia mudado muito fisicamente. E ele não apenas havia mudado, mas também se isolou do resto do mundo. Ele morava em sua mansão com sua esposa, Betsy Arakawa, que tinha praticamente 30 anos a menos que ele. E eles tinham 3 cachorros. Então, o que aconteceu? No dia 27 de fevereiro, recebemos a notícia de que o ator havia morrido. Mas ele não apenas morreu, ele morreu em circunstâncias estranhas. Que envolviam sua esposa, que também havia morrido, e envolviam um dos cães trancado dentro de um móvel no banheiro. Alguns especulam que era uma gaiola ou um móvel, possivelmente dentro de uma dessas opções. Ou seja, as duas coisas são completamente compatíveis. E ao lado do cadáver de Betsy Arakawa foram encontradas pílulas. E ele a tinha visto com seus óculos de sol postos e com a bengala que usava todos os dias jogada ao seu lado. Isso foi encontrado pelas pessoas que se aproximaram da mansão, que chegaram por causa do chamado de um dos cuidadores. Um cuidador da área onde ele morava não era um cuidador da casa, mas da área. E se vocês virem as fotos aéreas desta mansão, notarão que ela estava completamente isolada, era como viver no meio do mato. Então entende-se o motivo do isolamento, o motivo de terem demorado tanto tempo para perceber e descobrir que ambos estavam mortos e o cachorro também. Este cuidador se aproxima da casa e pela janela consegue ver que há alguém morto lá dentro da casa. Ele 911 pede ajuda e o 911 começa a fazer perguntas. E o cuidador diz, não vão saber chegar até a casa, eu me aproximo até a entrada, vocês venham e nós os recebemos. E quando entraram, encontraram esta cena que despertou um monte de dúvidas. Por quê? Porque os corpos já estavam em estado de decomposição, inclusive o de Betsy Arakawa apresentava indícios de mumificação. E quando na verdade revisaram o marca-passo de Jim Hackman, notaram que ele havia parado vários dias antes. Então começaram a se perguntar o que havia acontecido. Começaram a tecer um monte de teorias. Uma das teorias a primeira que se teceu, a primeira que os filhos teceram. Agora vamos saber o que aconteceu. Pelo menos a versão oficial que acabou de surgir. Agora que tem a ver com ela, tem a ver com eles, há uma versão oficial. Vamos lê-la agora. Mas o que eu queria lembrar a vocês é que eles haviam dito... As filhas dele que estavam incomunicadas, ou seja, não tinham uma relação próxima, mas estavam um pouco afastadas. Eles disseram que tinha sido por monóxido de carbono. Vocês sabem que essas casas que são enormes, tem muitos canos por todos os lados. E às vezes o gás que é usado para cozinhar ou para o aquecimento pode sofrer vazamentos. E isso já aconteceu com milhares de pessoas. Dormindo, o gás começa a vazar e a pessoa não percebe, continua dormindo profundamente. Digo não, isso acontece. Infelizmente acontece mais vezes do que esperamos, né? Por isso temos que ter muito cuidado com esse tipo de questões. Com o gás temos que ter muito cuidado, né? E depois começaram a surgir outras teorias mais sombrias. Há um ator, falamos sobre ele no vídeo anterior. No segundo vídeo que lançamos neste canal, apareceu o ator Randy Quaid falando que haviam mandado ele se calar. Alguns caras que ele diz que se chamam Hollywood Stars Walking, que basicamente se dedicam a silenciar e matar diferentes atores ou atrizes de Hollywood que ameaçam revelar segredos obscuros. Pessoas que talvez estiveram na elite.
sabem que existe toda uma teoria conspiratória em relação a Hollywood, em relação às crianças, em relação ao Pizzagate e todo esse tipo de questões. E há vários atores que se pronunciaram sobre esses ditos, sobre essas teorias. Randy Quaid foi um desses atores que veio a falar, um ator bastante peculiar. Vocês provavelmente se lembrarão dele de Dia da Independência, ele era um maluco no filme. O bêbado que dizia que havia sido abduzido e que todos zombavam dele. E que no final acabava se sacrificando. Porque ninguém tinha mísseis sobrando e ele se coloca abaixo da nave e explode a nave. Vocês se lembram desse personagem? O de Dia da Independência? Esse cara na vida real é um maluco muito parecido com o personagem. E ele fica falando sobre conspirações e fica fugindo de estado em estado nos Estados Unidos, junto com sua esposa. Ele diz que estão perseguindo ele. Ele diz que tanto ele quanto sua esposa sabem coisas. Eles estão tentando silenciá-lo, por isso fogem de um lugar para outro. Alguns alegam que são golpistas endividados e por isso vivem mudando de lugar. Ele em particular, saiu para dizer nas redes, na sua conta do Twitter, que tinham sido silenciados pelas elites porque eles, por exemplo... Porque Shin Hakugan sabia coisas e ameaçava contar essas coisas, falar a respeito, isso é o que sabíamos até agora. Mas hoje apareceu uma nota no meio Variety que aparentemente nos dá uma nova perspectiva. Vamos ler a nota, aqui está a fonte, é a Variety e diz: Shin Hackman morreu de doença cardíaca e Alzheimer uma semana depois que Betsy Arakawa. Foi determinado que a causa da morte de sua esposa foi o hantavírus ou antavírus, que é uma doença que é transmitida por roedores. Vamos ver o que ele diz. Jim Hackman provavelmente morreu aproximadamente uma semana depois que sua esposa Betsy Arakawa faleceu devido ao antivírus, anunciou na sexta-feira um médico legista. Ou seja, hoje isso foi anunciado há pouco tempo, acabou de sair. Hackman morreu de uma doença cardiovascular, sendo a doença de Alzheimer um fator contribuinte significativo, disse Heather Jarrell, médica legista, chefe do escritório do investigador médico do Novo México. Arakawa provavelmente morreu uma semana antes, em 11 de fevereiro, devido ao antivírus, um vírus potencialmente mortal transmitido por ratos. Ambos morreram por causas naturais que incluem doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, câncer, insuficiência respiratória, infecções e complicações relacionadas à idade. Hackman, de 95 anos, e Arakawa, de 65, foram encontrados mortos em 26 de fevereiro. As autoridades disseram naquele momento que não suspeitavam que se tratava de um crime. Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, o xerife de Santa Fé, Adam Mendoza, disse que as câmeras de vigilância mostraram que Arakawa fez recados. No dia 11 de fevereiro, ele visitou o supermercado Sprouts e uma farmácia CVS, também se comunicou por e-mail com um massagista naquele dia. Seu carro entrou no condomínio fechado, onde o casal morava, por volta das 5h15 da tarde. Nenhuma atividade ou comunicação encontrada. Após essa data, Hackman tinha Alzheimer avançado, bem como uma grave doença cardíaca e histórico de ataques cardíacos, disse Jarrett. As autoridades anunciaram na semana passada que a autópsia revelou que ambos os corpos deram negativo no teste de monóxido de carbono. A New Mexico Gas Company também revisou minuciosamente a casa e não encontrou vazamentos significativos. Segundo uma declaração juramentada da ordem de busca, Arakawa foi encontrada morta no banheiro. Pílulas espalhadas na bancada, já discutimos isso. Hackman foi encontrado em um banheiro ao lado da cozinha. Aparentemente ambos. Desculpe, a nota menciona que ambos aparentemente caíram no chão de um banheiro de barro. Foi encontrado um cachorro morto em um armário próximo ao corpo de Arakawa e outros 2 cães saudáveis vagavam pela propriedade. Um trabalhador de manutenção chamou as autoridades após encontrar a porta entreaberta e os agentes entraram e descobriram os cadáveres. De acordo com o xerife, o último registro de evento no marca-passo de Hackman foi em 17 de fevereiro, o que sugere que ele morreu 9 dias antes de encontrarem os corpos. As mortes foram consideradas suficientemente suspeitas para justificar uma investigação mais profunda. Detetives recuperaram 2 celulares, uma agenda mensal e medicamentos em busca na propriedade. E depois fala um pouco sobre eles. Quem eram eles, não é? Então, o que essa pesquisa nos deixa? Basicamente que ela tinha antivírus, que morre de antivírus muito antes dele. E ele, por sua doença, pelo Alzheimer que tinha,
ou não percebe ou não sabe como reagir a esta situação. Então, o que ele faz é talvez ele mesmo trancar o cachorro dentro do armário. Talvez para que ele não coma os comprimidos ou não os coma. Inclusive o cadáver de Betsy Arakawa não se sabe. É provável que ele mesmo tenha trancado o cachorro? É uma pessoa com Alzheimer, então pode fazer coisas assim sem sentido. E então seguiu em frente com sua vida. Esqueceu-se do que estava acontecendo, talvez tenha ido para outro cômodo e esqueceu o ocorrido. E seguiu em frente. E pode ter ficado lá por dias. E até que em algum momento, ou vê o cadáver, ou se lembra do que aconteceu e tenta sair para buscar ajuda. Por isso ele coloca os óculos, pega a bengala e aí, por causa dos nervos, por tudo o que havia acontecido, acaba falecendo. E essa é a teoria oficial dos fatos. Ela morre primeiro, ele tranca o cachorro dentro deste móvel. E segue em frente com a sua vida. Porque ele tem Alzheimer, porque ele esquece o que está fazendo. E então, alguns dias depois, ele também morre. E vários dias depois, um cuidador passa pela casa e vê os corpos ou vê algo estranho lá meio pela janela e avisa as autoridades. Essa é a teoria e essa é a afirmação que temos sobre a morte de Jim Hackman e Betsy Arakawa. Pelo menos é assim que as autoridades encerram o caso. Isso certamente será o encerramento oficial deste caso. Não acredito que surgirão novas teorias. Mas agora o que eu quero saber é o que vocês pensam. Ficam com essa versão oficial, hein? Certamente muitos de vocês têm parentes com Alzheimer e outros e saberão como é essa doença. Que podem acontecer talvez coisas desse estilo. Para mim, essa teoria se conclui se nos basearmos no fato de que ela é a que morre. Primeiro, lembremos que ela é quem cuidava dele. Por ser muito mais jovem, ela cuidava dele, que estava em bastante mau estado. Ou será que as teorias de Randy Quaid e dos teóricos da conspiração de Hollywood aqui tiveram algo a ver? Que entraram e os mataram e apresentaram e montaram como algo armado lá, como jogaram os comprimidos. Como para que se falasse? Como para que se falasse de um acidente, de uma desgraça que sofreram e não se suspeitasse de um assassinato. O que vocês pensam a respeito do que aconteceu? Por enquanto, acho que podemos considerar o caso de Jim Hackman encerrado e seguir em frente com a programação deste canal. Esta semana dedicamos praticamente tudo a ele e acho que até aqui chegamos. Publicamos vídeos sobre as autópsias das estrelas de Hollywood e mais. Se você não viu, vou deixá-los aqui em seguida. Fiquem atentos. Comentem suas teorias abaixo, deixem o like. Provavelmente não faremos uma nova parte. Sinceramente, acho que chegamos até aqui com essa história, a menos que a incluamos em algum outro vídeo no futuro. Mas acho que por enquanto é isso. Agradecemos por acompanhar esta investigação. Mas convido vocês a ficarem no canal e explorarem outras investigações que fizemos sobre estrelas de Hollywood e mais, porque sei que gostam do tema. Convido vocês a assistir este vídeo sobre autópsias, pois acho super interessante e tem muito a ver com o tema que estamos discutindo. Convido vocês a deixarem um like, também comentários, o que vocês quiserem. Acho que não há mais nada para dizer. Sou Magnus Mephisto e nos veremos no próximo vídeo. Adeus.